você estar aqui nessa manhã? Aleluia. Glória a Deus por isso, né? Graças a Deus, dormimos, acordamos, estamos aqui pela misericórdia e graça do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Se você ainda não cumprimentou o seu irmão, aproveite essa oportunidade. Dá um abraço, fala para ele que bom que você veio. Que bom que você está aqui nessa manhã. Que bom que estamos juntos para adorarmos ao nosso Deus. Só Ele é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Te convido a se colocar de forma em pé, se assim você puder, para estarmos louvando ao nosso Deus, porque maravilhoso é estar na tua presença. Maravilhoso é, Senhor, poder te adorar. Olha que coisa maravilhosa. É podermos estar aqui nessa manhã para louvarmos a Deus. Como é maravilhoso estar na presença de Deus. Amém? Posso ouvir um amém bem forte? Glória a Deus por isso. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória
aos reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o teu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores
irmãos, nesse próximo louvor, os irmãos estarão com oportunidade de estarem dedicando aqui os seus dízimos e suas ofertas. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, desanima se andar por sobre as águas, com medo e fé, minha vida se revestirá do teu poder, com medo e fé, com ousadia vou mover do sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver rompendo em fé. Vamos mais uma vez, a cada vez. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, com medo e fé,
Graça e paz, igreja, bom dia. Louvado seja Deus, podemos assentar. Nós vamos orar aqui pelos dízimos e ofertas e logo mais apresentar para vocês coisas maravilhosas que Deus fez por meio dessa igreja ontem, das atividades que nós tivemos, e também expor a palavra de Deus. É tempo de estarmos atentos ao que Deus tem para falar ao nosso coração no dia de hoje. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor Jesus, pelos dízimos e ofertas que aqui foram depositados, Deus. Obrigado pela tua igreja, que entende, compreende, Senhor Deus, a importância da fidelidade financeira, da fidelidade também, Senhor Deus, nos dízimos e nas ofertas, Pai. Senhor, aqui foram depositados, Senhor Deus, o melhor de cada um, Senhor. Pai, abençoe, faça prosperar aqueles, Senhor Deus, que não puderam por algum motivo, Senhor Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor coloque no coração cada vez mais essa vontade de poder estar aqui, diante do teu altar, ofertando o seu melhor. O Senhor não vê a quantidade, o Senhor não vê o que é depositado, mas como é depositado, é o coração. Senhor, obrigado pelas vidas que aqui se colocaram diante do teu altar, depositando o seu melhor. Seja também conosco agora, Senhor, no momento da palavra, fale conosco, Senhor. Senhor, aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, ó Pai, que seja palavras claras, que sejam palavras, Senhor Deus, entendíveis, e que possamos sair daqui, Pai, diferente da maneira que entramos, possamos sair edificados. Em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Obrigado, Rafa. Queridos, eu quero aproveitar essa manhã para nós fazermos aqui um momento de oração especial para a nossa querida irmã Odete. A irmã Odete, ela pediu oração, ela ficou internada e ela vai fazer um procedimento de cateterismo e carece das nossas orações. A irmã Odete, sempre que ela pode, ela vem, é uma irmã muito assídua, e ela só não vem para a igreja quando não dá mesmo, vocês sabem, né? E ela vem lá com a bengalinha dela e está aqui sempre sentado ali no cantinho com as irmãs, perto da Miriam. Então a gente sente muita falta dela e de muitas outras irmãs, mas ela nos pediu oração e assim nós vamos fazer. Nós vamos levantar um clamor, vamos orar pela vida da irmã Odete e também pela vida dos demais enfermos da nossa igreja, que encontram-se nessa total dependência de Deus e das nossas orações. Amém? Feche seus olhos, ore ao Senhor. Pai, nós queremos, ó Pai, diante do Senhor, ó Pai, colocar a vida da irmã Odete, Deus. Senhor Jesus, nossa querida irmã encontra-se, Senhor Deus, debilitada, Pai, encontra-se internada para fazer um procedimento de cateterismo. Sabemos, Senhor Deus, que esses procedimentos, Pai, são muito dolorosos, Senhor Deus. Peço, Pai, que o Senhor cuide, Senhor Deus, de todo o procedimento, de toda a equipe médica, Senhor Deus, dos enfermeiros. Ó Pai, nós te pedimos pela equipe médica, porque hoje é muito difícil você encontrar um bom profissional, um profissional que ama fazer o que faz, Deus. Não coloque, Senhor Deus, para atender a irmã Odete, médicos, enfermeiros, Senhor Deus, que amam a sua profissão. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Senhor Deus, que todos os procedimentos sejam feitos, Senhor Deus, da maneira correta, Senhor Deus, com atenção, e que ela, Senhor, possa sair bem de lá. Queremos encontrar a irmã Odete novamente aqui sentada neste banco, Senhor Deus, louvando ao Senhor nesta igreja, Senhor, adorando ao Senhor, ó Pai, juntamente conosco, Pai, que seja poucos dias e que essa internação, Pai, seja rápida, seja eficiente, para que possamos aqui testemunhar e glorificar do nome do Senhor Jesus. Seja com a tua filha, Senhor Deus, dê paz a ela, dê tranquilidade a ela, e que os seus pensamentos e o seu coração estejam totalmente voltados a Deus, aquele que pode fazer todas as coisas, em nome de Jesus, Pai. Queremos também colocar cada enfermo aqui, Senhor, cada familiar, Pai, em tuas mãos, que passa por momentos de saúde delicados, Senhor.
eu coloco em tuas mãos. Haja, Senhor Deus, com sobrenatural, haja com teu poder, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, amém, e amém, e amém. Queridos, há alguém que nos visita nesta manhã pela primeira, segunda, terceira, quarta, eu vou falar quinta vez também, quinta, só para você receber um abraço. Tem alguém que nos visita nessa manhã? Você pode assinar? Não? Todos aqui já são da igreja? Louvado seja Deus. Se você porventura está com vergonha, certamente alguém vai lhe procurar para lhe dar um abraço e dizer o quanto você é bem-vindo aqui nessa igreja, tá bom? Queridos, eu quero falar sobre alguns eventos antes de começar aqui na palavra de Deus. Ontem tivemos um encontro com os pais, ali com os adolescentes, foi bênção, um momento muito especial, um momento em que nós refletimos sobre a importância dos filhos estarem na igreja, dos filhos estarem no melhor lugar, que é na igreja do Senhor, onde eles aprendem a palavra do Senhor e aprendem valores bíblicos. Da importância de deixar Deus conduzir a sua vida, o seu barco. Aí fizemos um barquinho e colocamos ele na água e fizemos uma dinâmica muito legal. No final, todos se colocaram o seu barco à disposição de Deus, deixando Deus conduzir toda a sua vida. Foi bênção, foi maravilhoso o trabalho que a Fabiana, que o Tiago e o Diante têm feito, são maravilhosos, têm sido abençoadores. Também tivemos ontem o nosso luau, que foi tanto falado durante o mês. Meus irmãos, foi maravilhoso. Qual dos irmãos aqui esteve ontem lá? Levante a mão, por favor. Bênção, pessoal da mídia ali. Queridos, se você não foi nesse luau, certamente terão outros, e eu convido você a participar. Que maravilha, meus irmãos. E assim, eu não sabia que Formoso ficava junto mesmo com comida, porque tinha comida, mas tinha muita comida, e ali a gente colocou sobre a mesa, e aí nós ceiamos com as pessoas que se achegavam próximo de nós. E ali, aquilo que Jesus sempre fez, de convidar a mesa, de chamar para esta mesa, realizando aquela comunhão, tendo aquela troca de experiência, de conversa, foi maravilhoso. Vidas sendo impactadas, vidas sendo alcançadas. Louvamos ao Senhor. Estava tendo um pagode do outro lado gigantesco, e aí quando nós começamos a louvar o Senhor, começou a chegar algumas pessoas. Meus irmãos, Deus chama quem Ele quiser, da onde for Ele está chamando. Deus chama o morador de rua, Deus chama aquele menino da classe média, Deus chama a criança ou adulto, o Senhor, e Deus chama também pessoas de outro país. E aí, você chegando próximo de nós, teve uma mulher lá de Portugal, e aí ela se achegou, foi se achegando, estava lá no pagode, e ela foi se achegando, e a gente louvando, e aí ela falou: olha, eu posso me achegar aqui, porque isso aqui não é comum no meu país, essa rodinha para louvar nesse ambiente assim, não é comum. Eu não sou cristã, mas eu senti algo diferente aqui, posso me achegar? Queridos, foi uma experiência maravilhosa. Ela começou a chorar, começou a se emocionar. Minha esposa chegou perto, conversou, pegou contato, e já vai tomar um café na semana que vem para falar sobre Deus. Ela está fazendo um intercâmbio aqui de 6 meses. Também teve um momento muito especial, que teve uma criança, a gente estava ali evangelizando um casal que tinha acabado de receber Jesus como seu Salvador, e lá no meio da praia, assim, da areia, tinha uma criança brincando sozinha. E a Josilene, muito usada por Deus, foi lá, se assentou com a criança no chão, e ali começou a ensinar a criança sobre a palavra de Deus e o plano da salvação. Que cena maravilhosa. É isso que Deus deseja para a nossa igreja, que a gente seja uma igreja ativa, que a gente seja uma igreja que pensa no próximo. E não foi só aquele momento de evangelização, tivemos a comunhão. Como é bom estarmos em comunhão, como é bom.
Então no próximo luau, vá, nós temos irmão suficiente para dar carona para vocês, a gente faz uma logística, tenho certeza que será bênção para todos vocês, amém? Queridos, agora eu quero fazer um outro momento especial, eu quero chamar aqui o Felipe, quero chamar a Sheila, aqui nesse momento. E logo em seguida, eu quero chamar aqui também, eu sei, Jean, que você está aí, mas eu quero chamar também. Cadê a Josilene, não está aí? Tá. Tem alguém que possa representar a Josilene aqui? Quem pode representar a Josilene? Levante a mão, por favor. Alguém do Ministério Infantil? Amém. Quero chamar também aqui o Tiago, e quero chamar também a Fabiana e o Edian, os três. Queridos, eu quero primeiramente comunicar à igreja com muita alegria, mas com muita alegria mesmo no coração, depois de muita oração, alguns dos irmãos compartilharam deste pedido, oraram por isso, que era a oração que nós fazíamos em todo tempo sobre uma liderança para a nossa juventude. E aprove o Senhor preparar esse casal de jovem aqui abençoado, que escolhido por Deus, aceitaram esse desafio. Eu quero expressar a minha enorme alegria por vocês terem aceito esse desafio, e eu sei que é um desafio, por isso que Deus chamou vocês. A obediência a Deus nos capacita, a obediência a Deus nos faz termos experiências maravilhosas e extraordinárias. Muitas vezes não entendemos o motivo pelo qual Deus nos chama, ou não entendemos para qual Deus nos direciona para certos compromissos ministeriais. Mas a gente não tem que entender não, a gente só tem que aceitar, a gente só tem que obedecer. E nada melhor do que obedecer a um Deus que sabe de todo o futuro de vocês. Nada melhor do que obedecer a Deus que sabe de todas as coisas e que vai preparar vocês para o melhor. E aqui, com muita alegria, eu quero apresentar para a igreja e consagrar Felipe, consagrar também a Sheila e os demais irmãos aqui que estão nos seus respectivos ministérios. Eu coloquei todos eles aqui propositalmente para que você veja que a nossa igreja caminha junto com Deus nas escolhas dos seus líderes. Nós temos 3 gerações aqui, lideradas por pessoas conduzidas por Deus e direcionadas pelo Espírito Santo. Nós temos aqui a nossa querida irmã Jussiara, Jussiara, representando o Ministério Infantil, e junto com ela tem Josi, que está à frente desse ministério, que tem uma equipe fantástica, uma equipe linda. Nós também temos os líderes dos adolescentes, que também são conduzidos por Deus e têm feito um trabalho maravilhoso, para poder fortalecer o seu filho. E agora nós temos também a juventude, por esse casal maravilhoso, abençoado, ao qual Deus levantou. E eu sou muito feliz, e muito mesmo, mas muito feliz, por saber que todos eles foram levantados por intermédio de Deus e conduzidos, escolhidos por Deus. Lutas virão, desafios também virão, mas não desista. Não desista, assim como Josué: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não te apavores, não desanimes, porque o Senhor, o teu Deus, estará com cada um de vocês por onde você andar. Nesse momento, de uma forma simbólica, eu quero convidar a igreja primeiro a ficar de pé, e quero, quem puder se ajoelhar nesse momento. Quero chamar também aqui os diáconos presentes. Cadê os diáconos? Quero nesse momento convidar os diáconos aqui presentes para estarem junto comigo nesse momento, nesse ato de oração. Pode vir, Marcão, pode vir. E nesse momento, nesse ato consagratório, eu quero que você estenda as suas mãos aqui para esses líderes,
que estarão sendo conduzidos por Deus, que são conduzidos por Deus, e para esse novo desafio na vida do Felipe, na vida da Sheila. Amém, minha irmã? Qualquer coisa a irmãzinha podia ficar ali assim, ó, estendendo, que é unção a mesmo. Amém, louvado seja Deus. Estenda suas mãos aqui para eles, em nome de Jesus. Pai, o nosso coração se enche de alegria por esses líderes que o Senhor levantou para este tempo, Pai. Cada geração aqui representada, Senhor Deus, Senhor, nós te agradecemos pela vida de cada um aqui, pela vida desses homens, desses jovens, Senhor Deus, que entenderam o chamado do Senhor para esse tempo, nesta igreja. Obrigado, Deus, obrigado. Encha o coração deles, Senhor Deus, com tudo que há de melhor do Senhor, Pai. Preenche o coração deles, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que eles não venham desistir, Senhor Deus, diante das batalhas difíceis, Pai. Porque o inimigo, ele tem investido em todas as gerações, tem investido nas crianças, tem investido nos adolescentes, tem investido na juventude. Mas em nome de Jesus, ó Pai, por intermédio do Teu poder, estes Teus filhos intrépidos, Senhor Deus, enfrentarão todos os desafios em Tuas mãos, Senhor. Que todo mal, que toda investida de Satanás sobre a vida deles, sobre a vida, ó Pai, de cada ministério aqui, caia por terra em nome de Jesus. Reveste o Senhor Deus, dê autoridade, dê poder, Senhor Deus, dê unção, Senhor Deus, em nome de Jesus. Dê novas habilidades, Senhor Deus, novos dons, novos talentos, em nome de Jesus. E que estas gerações, Senhor Deus, possam encontrar em Cristo, Senhor, e nele, por meio da vida deles, a expressão máxima do Teu amor, da Tua compaixão e da Tua graça, em nome de Jesus, Pai. Coloque no coração deles um amor, Senhor Deus, mas um amor maravilhoso, profundo, que vem do Senhor. Que o coração deles, Senhor Deus, e seja cheio de ardor, Pai, cheio de fogo, Senhor Deus. Oh Pai, que o coração deles seja cheio de compaixão, de graça e de misericórdia, em nome de Jesus, Pai. Cuide dos Teus filhos, reveste os Seus filhos, em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, amém e amém. Uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o ministério de vocês, em nome de Jesus. Devagar, devagarzinho. Vai lá, Filipão. Isso aí, devagarzinho, sem pressa, devagarzinho, chega lá. Louvado seja Deus. Que alegria, meus irmãos, que alegria. Fiquei muito feliz quando esse casal aceitou o convite. Certamente será um tempo muito precioso na vida deles, amém? Queridos, abra a sua Bíblia no Salmo 127. E aí, Fabiana, não é coincidência não, mas Deus estava falando ali já, porque já estava preparada a mensagem. Amém. Ontem a Fabiana, ela leu esse salmo. Eu vou ler todo o salmo, mas eu vou enfatizar o versículo 4, tá bom? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, paz assim dá a ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos. Queridos, quero me atentar aqui para o versículo 4. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. E aí eu quero que você, nesse momento, você imagine uma flecha. Imagine uma flecha. E aí eu quero que você sinta toda a tensão ali do arco sendo esticado, né, daquela cordinha de trás, de você puxando o máximo
para poder ir o mais longe possível ou pegar o máximo de pressão possível para que essa flecha ela alcance o alvo. E aí pensa que ela está pronto para lançar. Então começa a imaginar, você, arco, flecha, e a tua responsabilidade é essa: pegar essa flecha e fazer as manobras corretas, os procedimentos corretos, para que esta flecha alcance o alvo. E eu pergunto assim, o que você sente nesse momento? As expectativas, né? Você está ali, e aí você vê aquele alvo, você faz aquelas manobras, e é claro que a nossa expectativa é de acertar. Eu lembro que um dos passeios que eu fiz com a família pastoral lá na Serra da Mantiqueira, tinha um local apropriado para a gente lançar flecha. Lembra, Rafa? Lembra, Tili? Tinha um lugarzinho lá, e aí eu falei, eu vou ver esse negócio aqui como que é. Eu falei, pô, aí vi o rapaz fazendo lá, e o troço ia que ia bonito. Eu falei, deve ser fácil demais. Aí eu peguei o negócio lá, fui esticar, o negócio foi para baixo. Eu falei, rapaz, o negócio aqui tem uma técnica aqui, né? E aí eu peguei a técnica até conseguir acertar pelo menos no local do alvo, que no alvo mesmo, no meio, eu não conseguia acertar de jeito nenhum. Mas tinha técnicas e tinha um jeito certo de você poder lançar essa flecha. E aí, qual é o objetivo real da flecha? De fato, não é ficar guardado na aljava, ou não é ficar guardado na bolsa. Ninguém que tem flechas deixa elas guardadas na bolsa. Ninguém que pratica o esporte ali também deixa na bolsa. Tira para poder acertar o alvo. O destino de toda flecha é ser lançada, e ser lançada para um alvo, para um objetivo. E aí Deus compara os filhos da mocidade à flecha. E nós vamos refletir sobre isso, sobre a responsabilidade dos pais em relação aos seus filhos. E aí no tema que nós estamos aqui fechados nesse mês, que é a consagração, integrando-se por inteiro a Deus. E aqui, consagre os seus filhos. Diante desse tema tão relevante, tão importante para a nossa vida, consagração. Integre-se por inteiro a Deus. Consagre os seus filhos. E aí ele compara justamente os filhos da mocidade a flechas, porque toda flecha ela tem um destino, ela tem um propósito claro, ela tem um objetivo, assim como Deus também tem para nós. E aí, o Salmo 127, ele é um cântico de peregrinação atribuído ao rei Salomão. Então ele enfatiza ali a sua total dependência em Deus, tanto na construção da vida, como também na família e do sucesso humano. Então ele fala de construção, ele fala de família. Na verdade, esse salmo, ele gira muito em torno disso, família, do cuidado dos pais para com seus filhos. E este salmo, ele está dividido ali em duas partes principais. A primeira, que é a soberania de Deus, no versículo 1 e no versículo 2. Ele enfatiza que todo esforço humano é inútil se Deus não estiver no controle. Todo esforço que você fizer, se Deus não estiver à frente, é completamente inútil. Tanto na construção de uma casa, quanto na proteção de uma cidade que depende dele. Queridos, tudo que nós fazemos, nós devemos colocar Deus à frente. Tudo que nós construímos nessa vida, tudo que nós realizamos. Depois, no 3 ao 5, a bênção dos filhos, que é grande parte desse compilado. E aí ele destaca os filhos como uma dádiva divina e uma fonte de força para
para a família. Eu ainda não tenho filhos, estou orando para que isso aconteça, mas certamente deve ser maravilhoso você segurar nas mãos uma criança e entender que aquela criança, ela é uma herança do Senhor. E aí o salmista fala que esse filho que você está segurando não é seu, é de Deus, é herança dele. E ele fala também que são como flechas na mão do valente, ou na mão do guerreiro, nas suas mãos. E aqui, os filhos, como falado anteriormente, eles são comparados como flechas, simbolizando a proteção, a continuidade e o propósito. E assim como um guerreiro depende de suas flechas para a batalha, os filhos também se fortalecem quando os pais dão um bom direcionamento a eles. Assim como essa flecha é lançada por um bom arqueiro que treinando, que preparando, consegue atingir o alvo com excelência, assim são os filhos que são bem preparados pelos pais. Os filhos também fortalecem a família e garantem o seu futuro. Então, na cultura bíblica, muitos filhos, eles são vistos dessa forma, vistos como segurança e honra, vistos especialmente como guerreiros em tempos de conflitos. Então era muito comum que os filhos fossem preparados para as grandes batalhas. Então, a imagem das flechas, ela também sugere que os filhos precisam ser moldados, precisam ser direcionados e precisam ser lançados para cumprir o seu propósito. E aqui eu destaco a responsabilidade dos pais. A responsabilidade dos pais na formação espiritual e moral dos seus filhos. É responsabilidade dos pais. Você, pai, e você, mãe, tem responsabilidade espiritual na vida dos seus filhos. E a igreja é o melhor lugar para eles estarem. É por isso que você não pode deixar de vir para a igreja por conta de preguiça. Às vezes seu filho quer vir para a igreja, aí você está cheio de preguiça de acordar cedo, 8h45. Que por sinal começamos 8h47, domingo que vem vamos começar 8h45 em ponto. E aí você não quer acordar cedo, você quer descansar, você trabalhou a semana inteira, aí aquela visão do descanso, aí você não vem domingo de manhã, mas aí também às vezes você não vem domingo à noite. Aí o seu filho, que está sendo preparado aqui pela igreja, sua criança, seu adolescente, os líderes fazendo um excelente trabalho, aí quando é para cultuar a Deus, você não quer trazer. Meus queridos, você querendo ou não, se você entende que o seu filho precisa estar na igreja, aprendendo a palavra de Deus, você tem que vir. Se você não tiver a fim de vir, o problema é seu, mas traga o seu filho. O seu filho não tem nada a ver com a sua irresponsabilidade espiritual. Aí amanhã você não traz seu filho, aí amanhã você chora porque ele não está na igreja. Queridos, devemos investir na vida espiritual dos nossos filhos. O que mais vocês querem ver acontecer na vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens, para entender que a igreja é o melhor lugar? Aqui é o melhor lugar para eles estarem. Aqui é a família de Cristo. Eu sei que às vezes bate o cansaço, bate o desânimo. Uma coisa é você deixar de vir um domingo, outra coisa é você deixar de vir todos os domingos. Que mesmo assim, se você não puder ir, você precisa ver com alguém para levar o teu filho de alguma forma. Teu filho tem que estar aqui. Um trabalho tão maravilhoso ontem com os adolescentes. Poderia ter muito mais paz. E aí eu vejo nosso ministério infantil florescendo,
Aí os pais achando que é responsabilidade somente da igreja. Seus filhos são como flechas na mão do guerreiro. O guerreiro é você, o valente é você. Quem tem que lançar o seu filho é você. A igreja não vai te obrigar a nada. O pastor vai te orientar, como eu estou fazendo. Mas você precisa preparar o seu filho. Você precisa participar da vida do seu filho. Você precisa fazer devocional com o seu filho. Você precisa ler a palavra com o seu filho. Ah, mas o meu filho sabe ler. Mas ele quer ler com você. Ora, as bolas. Ele quer ler com você. Ele quer estudar a Bíblia com você. Ele quer orar com você. Ah, mas a igreja faz isso. A líder ama o ministério, faz isso. Mas ele quer ler com você. Ele quer sentar à mesa com você. Esquece esse negócio aqui, ó. Senta na mesa, 10 minutos, leia a palavra de Deus. Ah, não sei explicar a palavra de Deus, não tem problema. Ora, escolha um livro e leia. Você lê um versículo, ele lê um versículo. Fortaleça os teus filhos. Não deixe que a preguiça, a procrastinação, o cansaço faça você perder esse momento com ele, que é importante demais. O tempo passa, a vida é um sopro, e lá na frente você vai se arrepender por ter perdido esses momentos tão valiosos e preciosos com os teus filhos. Seus filhos são flechas na mão do valente. E aqui nesse contexto, valente ou guerreiro é uma metáfora usada pelo salmista, que representa o pai, a mãe responsável pela educação dos seus filhos. E aí, dentro de uma interpretação mais exegética, o termo hebraico usado para valente é gibor, que significa guerreiro, que significa homem forte, homem valente. E na cultura antiga, os guerreiros, eles dependiam de suas flechas para atacar e para se defender. E aí eu pergunto para você, você está preparando seu filho para isso? Para os ataques que vão ter contra ele? Seu filho sabe defender a fé dele? A igreja ensina, mas é responsabilidade do pai e da mãe. Quando alguém chegar para ele e falar assim, Deus não existe, essa vida de crente aí não presta não, como que seu filho vai agir diante de uma situação dessa? Você tem preparado teu filho? Queridos, entenda uma coisa, prepare o seu filho para a guerra. Prepara o seu filho para a guerra. Não deixe ele morrer na guerra não. Quando eu falo guerra, é guerra espiritual, porque é uma guerra espiritual muito grande. E se eles não estiverem preparados, queridos, vocês vão perder os seus filhos, e a nossa igreja também. E eu não quero isso. Da mesma forma, os filhos, eles são representados como flecha na aljava do pai, que os prepara e os direciona para cumprir um propósito. Portanto, o valente é o pai, é o líder da casa, que tem a responsabilidade de criar, de ensinar e preparar os seus filhos para serem eficazes na vida e na fé. São vocês. E aí, quando bem preparados, os filhos, eles se tornam uma potência, uma força e uma defesa para a família, para a comunidade, assim como as flechas bem afiadas são para um guerreiro. Deixe seu filho afiado, prepara ele para fazer diferença no mundo, prepara ele para fazer diferença na escola, prepara ele para fazer diferença na faculdade, prepara ele para fazer diferença no trabalho, na família. Vocês, pais, têm essa responsabilidade de poder preparar os seus filhos para a guerra. Vocês precisam afiar as flechas, vocês precisam preparar as flechas. O inimigo não está de brincadeira, ele quer tragar o seu filho, ele quer mudar a mente do seu filho. Aí você não entende que quando seu filho vai para uma faculdade, ele volta ateu. Quando seu filho vai para a faculdade,
ele volta te enfrentando, ele volta te confrontando, te desrespeitando. A base não foi trabalhada, a flecha não foi preparada. Queridos, as flechas precisam estarem preparadas. Você já viu uma flecha bruta? Imagina uma flecha sem nada, um pedaço de madeira, um pedaço de galho, não sei, mas imagina. Primeiro que ela não nasce pronta. Não tem uma árvore que dá uma flecha. Não tem pé de árvore. Não tem pé de flecha. Não tem árvore de flecha. No passado, os guerreiros esculpiam a madeira, afiava a ponta, ajustava as penas para que ela voasse de modo reto. Quanto mais reto, preparava toda a aerodinâmica. Quanto mais reto e pontudo, mais ela furava o vento, mais ela ia reto e mais ela acertava o alvo com precisão. E esse processo demandava paciência e precisão. Queridos, seus filhos não nascem prontos. Os seus filhos precisam ser moldados. Os seus filhos precisam ser preparados. Muitos pais não preparam seus filhos, sabe por quê? Não tem paciência. Mas na minha infância foi assim, eu aprendi assim, aí você entende por que você é assim. Você quer replicar conceitos que você aprendeu durante a sua infância, que te fez mal, mas que de alguma forma te ajudou, te consertou, mas te trouxe muitos malefícios. E aí você dá ênfase nesse tipo de preparação e esquece de uma nova preparação que Deus te ensina, que é muito mais importante daquela que seus pais te ensinaram. Pastor, mas eu vou rejeitar aquilo que meus pais me ensinaram? Claro que não. Aquilo que você entender que está de acordo com o que Deus ensina, você absorve. Aquilo que não tiver, você descarta. Eu fui um dos filhos que mais recebi castigo, irmãos. Tudo que você possa imaginar aí. Aí eu pergunto para você, tu acha que eu vou levar boa parte deles para a educação dos meus filhos? Não, que algumas coisas eu entendi que era exagero. Tudo começou a melhorar quando começou a ter diálogo entre meu pai, meu padrasto e eu, meus pais e eu. Pancadaria, a agressão, tirar sangue, marcar, talvez não seja uma boa opção. Talvez a opção seja menos dolorosa do que você possa imaginar. E eu não estou falando para você descartar também umas palmadinhas no bumbum, não. É bom, de vez em quando. Mas educação não é somente isso. Educação é a palavra de Deus. E aí você muitas vezes não tem precisão. Por quê? Porque a tua forma de cuidar dos seus filhos, de preparar as flechas, está toda torta. Você não tem precisão. A precisão está aqui, palavra de Deus. Educar segundo a palavra de Deus. Agora, pense. Se Deus agisse da mesma forma com você, sem paciência, sem critério, te castigando o tempo todo, você estaria todo marcado. Então, estou ferrado. Eu já apanhava quando era pequeno. Se fosse apanhar de Deus pelas coisas erradas que eu já fiz na vida, eu estou ferrado. Mas Deus, Ele não deixa esse tipo de marca na nossa vida. A marca que Deus deixa é a digital dele, o DNA dele dentro de nós, amém? Essa é a verdadeira marca que Deus deixa em nós, e é a marca que você deve deixar na vida dos seus filhos. A marca de Cristo, e não a marca da sua mão na cara dele.
E aí, se você está enfrentando desafios, em vez de pensar, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo com os meus filhos? Experimente mudar a pergunta. Como isso está me moldando para algo maior? Ou como isso pode moldar o meu filho para algo maior? E Deus vai te ajudar nesse processo. Ele vai usar a palavra, Ele vai usar a igreja, Ele vai usar a oração, Ele vai usar tudo. Cada dificuldade é uma lixa que nos refina para sermos mais eficazes. Você tem permitido ser lixado por Deus? E você tem lixado os teus filhos? Você tem polido os teus filhos? Você tem permitido que Deus prepare você? Que Deus prepare os seus filhos? Mas tem também uma outra característica, que as flechas precisam de um alvo. Para ser atingida, para ser alcançada, precisa de um alvo, você precisa de um referencial. Porque uma flecha sem um alvo, sem uma direção, ela é inútil, não serve para nada. O teu alvo para com os seus filhos precisa ser claramente bíblico. Você deve sempre lançar ele para tudo que é de Deus, tudo que Deus faz, todas as intervenções de Deus. Aonde tem Deus, seu filho tem que estar. Aonde tem Deus, você tem que lançar seu filho. Aonde tem Deus, você tem que participar. Quantos momentos essa igreja já preparou com os pais das crianças, com os adolescentes, e você não está presente? Acorda, igreja. Acorda. Que mundo que vocês vivem? Ou você acha que a participação de vocês na vida dos filhos não é importante, a participação de vocês nas atividades da igreja, que se preocupam com a vida espiritual de vocês, você acha que é irrelevante isso? Negativo. Tudo que essa igreja faz em prol dos seus filhos, em prol da sua vida, é tão exclusivamente para preparar os seus filhos e te preparar como pai. Às vezes você sofre, não por falta de conhecimento, mas por falta de prioridade. A tua prioridade não é estar no sábado juntamente com os pais, outros pais nos adolescentes. A tua prioridade é fazer qualquer outra coisa, é assistir um jogo de futebol à tarde, é assistir, fazer outras atividades. É você colocar coisas fúteis, muitas vezes, no lugar das coisas relevantes e importantes. Deus está te chamando a atenção, puxando a sua orelha, pai e mãe, por conta disso, para que você esteja mais participante. Ah, mas eu sou crente há muito tempo, eu não preciso. Que não precisa o quê? Você não precisa o quê? Você é preguiçoso. Você tem que entender que é prioridade estar na presença de Deus. Para com esse ego de muito tempo na igreja, não precisa estar nas reuniões, não precisa participar. Precisa. Tudo que é de Deus, nós precisamos para quê? Para nos enchermos de Deus. Se isso acontecesse todos os dias, ok. Mas uma vez perdida, e você não está presente. Isso, gente, é uma forma de cuidado. Cuidado com vocês. E eu chamo a atenção porque eu amo a igreja. Eu chamo a atenção porque eu amo vocês. Eu chamo a atenção também, e Deus chama a atenção de vocês, porque Deus quer tratar isso, melhorar isso na vida de vocês, de cada pai, de cada mãe. É para muitos outros estarem aqui ouvindo também isso. Porque é importante você participar da vida dos seus filhos e receber instruções da parte de Deus. Aí você imagina um arqueiro atirando sem mirar. Você imagina um arqueiro mirando sem ter um alvo. Ele vai ficar assim aleatoriamente. É inútil, não é?
Da mesma forma, se você não estiver ali controlando, preparando os seus filhos, eles vão viver de qualquer forma, eles vão fazer qualquer coisa, eles vão tomar qualquer decisão. E na vida não é diferente. Sem um alvo nós ficamos vagando sem propósito. Pai e mãe, se você não tiver um alvo para os seus filhos, eles ficarão vagando sem rumo e sem direção. E Deus tem um alvo para você que é pai e mãe, que é moldar os seus filhos segundo o caráter de Cristo. E você não conseguirá cumprir essa missão deixando seu filho à deriva, sendo escravo da sua preguiça e da sua procrastinação. As distrações do mundo tentam tirar você da rota. Não faça isso. Invista nos teus filhos. Invista nos teus filhos. Qual tem sido o seu alvo e o alvo para os seus filhos? O que você sonha para eles? O que Deus sonha para eles? Você está mirando na direção certa? Ou você está lançando de qualquer jeito o seu filho? Por fim, as flechas, os seus filhos, precisam ser lançados. E eu fico muito feliz, e isso me traz um profundo aprendizado, é quando eu vejo os pais consagrando a vida dos seus filhos no altar. E aí, quando a gente fala de consagração do altar, a gente está falando consagração a Deus, a gente está dizendo, não é meu, é seu, faça o que o Senhor quiser. Só que tem irmãos que quando consagra, quando Deus quer fazer o que quer, entra em conflito. E tem pai que quando pai e mãe quando consagra, é extremamente feliz e fica em paz com tudo que Deus fizer. Por mais que venham as dores, por mais que venham as dificuldades, por mais que Deus faça algo totalmente diferente do que você sonhou e imaginou para o seu filho. E aí você fala assim, Senhor, o Senhor me deu, o Senhor o levou, bendito seja o nome do Senhor. Ou, Senhor, todavia seja feita a tua vontade. Eu fico muito feliz quando encontro com pessoas assim. O nível de maturidade espiritual é lá em cima. E aqui está o grande desafio, porque os pais não querem lançar os seus filhos diante dos propósitos de Deus. Querem que os seus filhos sonhem os seus sonhos, vivam a sua vida, e que todas as decisões e passos passem pelo seu consentimento, pelo seu crivo, desconsiderando totalmente a vontade de Deus. Queridos, eu sempre me deparo com essa situação. Pai, a mãe, querendo que o filho faça aquilo que eles querem o tempo todo, querem sonhar os sonhos dos filhos, querem fazer tudo para os seus filhos. Eu falo com experiência própria, tá? Passei por isso durante muito tempo. Quando eu decidi deixei Deus conduzir a minha vida, as coisas mudaram completamente. E aí não estou culpando os meus pais, é que eles não tiveram essa instrução que vocês estão tendo. Hoje eles têm. E eu falo com a minha esposa, amor, quando nós tivermos um filho, eu tenho sonhos para eles. É claro que eu vou direcioná-los ali na palavra de Deus, vou conduzi-los ali um pouquinho para aquilo que eu sonhei para eles, mas assim, seja feita a vontade de Deus. Se quiser ser pastor, amém. Se quiser ser missionário, amém. Se quiser ser professor, médico, o que eles quiserem ser, uma coisa é certa, amor, eu vou apoiar meu filho no que for, se for a vontade de Deus. Deve ser assim para os seus filhos também. Seus filhos devem aprender, com as suas decisões, aprender a cair, se levantar. As escolhas erradas também faz parte do processo de aprendizado de Deus. Às vezes os seus filhos tomam uma atitude errada e você orienta, você conduz, mas você quer porque quer, você sabe que aquilo ali vai fazer mal para o seu filho, e aí você quer brigar, quer discutir, quer entrar em conflito. Você pode até estar certo, e às vezes você está certo, mas aí deixa eles tomar a decisão. Caiu, vacilou, como pai, e assim como o filho pródigo, recebe de volta, ensina. Não é dizer assim, eu não falei para você. Não, abraça, ensina.
caminha junto. Eu tenho certeza que o melhor para o seu filho não é os teus planos e os teus sonhos, embora você tenha a melhor intenção. O melhor para o seu filho é o melhor de Deus para ele. O que você tem que orar é que o seu melhor também seja o melhor de Deus. Porque se você ficar achando que tudo que você adquiriu como experiência, aquilo é o melhor para o seu filho, que o sonho que você tem para ele é o melhor, e você descartar os sonhos de Deus, você vai entrar em conflito. E não é isso que Deus deseja. Seus filhos são como flecha na mão do valente. E uma flecha pode estar perfeitamente preparada e apontada para o alvo, mas se não for lançada, nunca cumprirá o seu propósito. Deixe Deus conduzir os seus filhos e ajude os seus filhos nesse processo. Não os impeçam, não os deixe desanimar. Em vez de ver os desafios como ameaças, encare-os como oportunidade de crescimento e de impacto. E eu finalizo aqui, meus irmãos, desafiando você a preparar as flechas, a você lançar as flechas, e você está preparado para lançar essas flechas. Quero orar por você nessa manhã. Você pode se colocar de pé nesse momento. Eu não sei qual é o momento da vida você tem passado com seus filhos, ou se em algum momento você errou em alguma área, em algum momento, mas tenha certeza de que Deus quer trabalhar isso no teu coração, e essa igreja aqui está preparada, biblicamente, para te instruir, para te ajudar em todos esses processos. Esses líderes que aqui foram levantados, estão aqui para te ajudar também, assim como o pastor que vos fala. Então ore a Deus, entregue seus filhos a Deus e prepare os seus filhos para uma vida espiritual, uma vida cristã plena e abundante em Cristo Jesus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Pai, diante dessa palavra tão maravilhosa, Senhor Deus, como flechas, Senhor Deus, são os nossos filhos na mão do valente. Nós queremos, Senhor Deus, lançar, ó Pai, os nossos filhos no alvo, e esse alvo é Cristo. Ó Pai, faça, Senhor Deus, com que cada pai, cada mãe aqui, Senhor, se sintam, Pai, preparados, moldados, e com o coração, Senhor Deus, cheio de coragem, para lançar os seus filhos diante dos desafios do mundo. Pai, está tão difícil esse mundo, ó Pai, tão pecaminoso, Senhor Deus, tão maldoso, tão traiçoeiro, Pai. Não deixe que os nossos filhos, Senhor Deus, caiam nas garras do mal, dos homens maus, desse mundo tão perverso. E se assim for, Pai, que eles estejam preparados biblicamente. Senhor Jesus, aqui nessa manhã, nós queremos consagrar os nossos filhos ao Senhor. Em nome de Jesus, dê autoridade para os nossos filhos, independente da idade, Senhor. Prepara, Senhor Deus, desde a criança, adolescente, jovem, aos adultos, em nome de Jesus. Prepare os nossos filhos, Senhor. Estamos lançando eles, Senhor. Estamos lançando ele para o alvo. Estamos lançando eles, Senhor Deus, para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nos ajude, Senhor Deus, a moldarmos as nossas flechas, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajude, Senhor Deus, a preparar os nossos filhos para os desafios que nós temos, Senhor. Nos ajude, Senhor Deus, a moldar, a disciplinar, a cuidar, Senhor Deus, a educar os nossos filhos segundo a tua palavra, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor, nos ensina a sermos pais. Nos ensina, Senhor Deus, a orientar e a educar, Senhor Deus, segundo a tua vontade, os teus ensinamentos, Pai.
em nome de Jesus. Não deixe com que os traumas, os problemas do passado, as mágoas, Senhor Deus, ó Pai, aquilo que fez tanto mal para nós, venham se replicar na vida dos nossos filhos. Agora nós temos um padrão, nós temos um modelo perfeito, chamado Jesus Cristo de Nazaré, o Salvador, o ressurreto. Então, Senhor, nos ensine, ó Pai, nos conduza, Senhor Deus, e nos direciona segundo a Tua palavra e a Tua vontade. Em nome de Jesus, que nenhum mal venha, Senhor Deus, atacar os nossos filhos, alcançar os nossos filhos, em nome de Jesus. Senhor, que toda investida de Satanás sobre a vida do filho, Senhor, de cada um dessa igreja, que toda investida de Satanás, Senhor Deus, para separar e romper laços paternais, Senhor Deus, e famílias, Senhor Deus, caia por terra em nome de Jesus, Pai. Fortaleça, Senhor Deus, a vida de cada pai, fortaleça que eles tenham força para orar com seus filhos, para ler a Bíblia com seus filhos, Senhor, em nome de Jesus. É isso que vai fortalecer a família, é isso que vai fortalecer os filhos, é isso que vai fazer com que os pais entendam a sua verdadeira missão, Pai, preparar os seus filhos como flecha na mão do valente, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos que o amor do Pai, o maravilhoso amor do Pai, o grandioso amor do Pai, a graça, a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém e amém. Queridos, EBD 10h15, não atrasem, 15 minutinhos para vocês aí tomarem um cafezinho e irem para a escola bíblica dominical. Você que nos visita, Deus abençoe, volte sempre, essa igreja está à disposição de Deus para abençoar a sua vida.